Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Depois do fiasco que foi a seleção brasileira na última Copa América, um debate tomou conta da internet, principalmente motivada por uma fala do Cafu sobre jogadores brasileiros na Premier League. Ele disse, abre aspas, tenho medo que quanto mais brasileiros passem a jogar na Premier League, menos chances o Brasil tenha de vencer o Mundial. Imagine sofrer uma lavagem cerebral da mídia todas as semanas dizendo que você é o melhor do mundo, enquanto não está nem perto disso. Fecha aspas aqui pro Cafu. Essa declaração dele caiu como uma bomba no Brasil. E lógico que muita gente opinou, concordando ou discordando do lateral pentacampeão do mundo, que expressou sua preocupação quanto à exposição da imprensa inglesa que alça os jogadores a um patamar mais elevado do que deveria. Eu vou ampliar o debate. Os clubes que os convocados da seleção brasileira jogam realmente importa? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Bom, eu não acho que o clube que o jogador atue deva importar, mas ao mesmo tempo, eu também não acho que deva haver uma supervalorização de jogadores que atuam na Premier League. Então, nesse ponto especificamente, eu concordo com o Cafu. Mas não no sentido de que quanto mais jogadores brasileiros jogam lá, a gente vai se afastar de ganhar a Copa. Mas eu concordo que há uma badalação exagerada em todo e qualquer jogador brasileiro que atua em qualquer clube da Liga Inglesa. Isso eu tô totalmente de acordo com o Cafu, que não deve haver essa badalação, essa supervalorização desses jogadores, beleza? Muitos deles são tratados automaticamente como melhores por jogarem na melhor Liga Nacional do mundo. O argumento mais usado é o nível de enfrentamento que eles têm por lá. Mesmo quando estão em clubes de meio de tabela ou considerados médios ou pequenos. Eu acho que tudo precisa ser relativizado. Uma coisa é o cara que está em um clube mediano, mas obviamente está de passagem por lá porque ele tem bola para estar em um clube maior. Outra coisa é o cara que está em um clube mediano porque a prateleira dele é essa mesmo. A gente não pode tratar todo jogador brasileiro como convocável só porque é titular de clube da Premier League, beleza? Eu chamei a atenção aqui no canal, no vídeo depois da eliminação do Brasil nas quartas para o Uruguai, para algo sintomático na seleção que jogou a última Copa América. Nós tivemos 8 jogadores da Premier League convocados. Entre eles, o goleiro Alisson, do Liverpool, que muita gente nem queria ver convocado, ou pelo menos não queria ver titular. O zagueiro Gabriel Magalhães e o ponta esquerda Gabriel Martinelli, os dois aqui do Arsenal. E eles dois reservas da seleção do Dorival Júnior. Primeira coisa, olha os clubes que esses caras jogam. E são titulares absolutos nesses clubes. Como se não bastassem serem camisas pesadíssimas, o Arsenal foi vice-campeão da última edição da Premier League. O Liverpool foi terceiro colocado. No entanto, são exatamente esses os jogadores de Premier League menos prestigiados e defendidos na seleção brasileira, numa opinião pública geral. Os outros são todos meio-campistas. Bruno Guimarães, do Newcastle, João Gomes, do Wolverhampton, Lucas Paquetá, do West Ham, esses três foram os titulares do meio-campo do Brasil na Copa América, Douglas Luiz, do Aston Villa, recém-vendido para a Juventus, e o Andreas Pereira, do Fulham. Só para efeito de comparação, Newcastle 7º colocado da última Premier League, Wolverhampton 14º colocado, West Ham 9º, Aston Villa 4º colocado, vai jogar a próxima Champions, não à toa nosso representante desse clube já foi vendido para um dos maiores clubes do mundo, e muita gente pede a titularidade dele na seleção, e o Fulham 13º colocado. A gente vê que a maioria aqui são clubes de meio de tabela, mesmo o Aston Villa que pegou G4, fez uma temporada acima do esperado para ele. Assim como o Newcastle, na temporada passada, também fez uma temporada acima da média. Mas eu quero falar sobre os jogadores especificamente, tá? Não sobre os clubes. Bruno Guimarães já foi sondado por PSG, por Real Madrid. Segundo algumas notícias divulgadas, por jornalistas especialistas de mercado. Acho questão de tempo para ele pular para um clube de uma prateleira maior, porque ele tem nível para isso. Tudo bem, o Newcastle recentemente foi comprado, não é um clube que está precisando de dinheiro, mas a gente sabe que numa negociação muitas vezes pesa a vontade do jogador. Se for a vontade dele se transferir para um clube maior, mais competitivo, mais midiático, ele vai, porque ele tem bola para isso, beleza?
O Douglas Luiz já deu esse passo, vai jogar na Juventus. O Paquetá esteve especulado no Manchester City. Pô, se o negócio acontece, a gente ia ter um jogador brasileiro no time mais relevante da Inglaterra. Isso seria um tapa na minha cara, inclusive porque quem me conhece aqui de mais tempo sabe o quão crítico eu sou do Paquetá hoje. Eu acho que ele chama muito mais atenção pela sua versatilidade e acho que ele cresceria muito nas mãos do Guardiola. Mas hoje eu não acho que ele seja um meia acima da média a nível mundial. E ele ser o melhor meia brasileiro que nós temos hoje, teoricamente, é um mau sinal. Um sinal que temos formado poucos jogadores realmente de alto nível dessa posição. Se a gente for comparar com outras épocas aí, o Paquetá acho que não estaria no 5º time de convocáveis para a seleção brasileira. E as outras posições que ele cumpre, falando da versatilidade dele, segundo volante, ponta, às vezes até falso 9, ele é somente ok. Ele não é um suprassumo, sabe, a ponto dele ser intocável. E eu sou totalmente contra se fazer improvisos numa seleção brasileira. Entre escalar o Paquetá fora de posição e escalar um especialista daquela posição que é melhor que ele, eu prefiro a segunda opção. E assim, na última Copa América, a gente não teve o Neymar e teve o Rodrigo jogando como atacante centralizado. Será que não seria melhor jogar com o Rodrigo sendo esse meio atacante, na ausência do Neymar, por trás de um 9, como o Endrick, por exemplo? Improviso por improviso, que eu já sou contra, repito, eu acho que até seria melhor o Rodrigo jogar nessa posição do que ele jogando como um atacante mais adiantado. Ele que inclusive tem mais virtudes técnicas, mais parecidas com o Neymar, né, que joga ali pelas duas pontas. É muito mais um jogador mais parecido com o Neymar do que é o Paquetá. O Paquetá é muito mais como eu posso dizer, é um meio armador, sabe? Ele não é um meio atacante que produz tanto assim para o seu time. Jogar de costas matou um pouco o Rodrigo nessa Copa América. Ele poderia ser beneficiado jogando nessa posição. Então eu não acho que o nosso, em tese, melhor meia, que é o Paquetá, seria titular absoluto, inquestionável, nem na seleção, que de fato foi convocada. E eu nem quero entrar nas questões extracampo do Paquetá, né, para discutir se era para ele estar ou não na seleção, mas que fizeram, por exemplo, o City retirar a proposta para contratá-lo. E mesmo que ele fosse para lá, na minha opinião, tá? Não sou mãe de nada, não vou falar aqui sobre o City hipotético, mas eu acho que ele seria mais um jogador para entrar ali na rotação de elenco, ser titular de vez em quando alguns dos principais jogadores fossem poupados. Eu não visualizo o Paquetá sendo um titular absoluto nos principais jogos do City numa temporada, beleza? Minha opinião. Andreas Pereira, jogador que já passou por Manchester United, nunca foi tão bem por lá, diga-se, mas foi emprestado para Granada, Valência, Lazio, Flamengo e agora vendido para o Fulham. Um jogador de 28 anos de idade, não é tão veterano assim para ser tão rodado, mas também não é nenhum garoto. Foi bem aqui no Flamengo, mas saiu odiado, né? Pelo que rolou na final da Libertadores. Um acidente acontece, mas querendo ou não, ele ficou marcado no lance decisivo do jogo, que fez o time dele perder um título. E agora tá jogando bem num clube de segunda prateleira da Premier League. A verdade é essa. É suficiente para estar na seleção? Ele tem o nível que a seleção brasileira exige? E por último, o João Gomes. É jovem, muito jovem, tem 23 anos. Mas por enquanto, eu não vejo pronto para ser o titular da seleção brasileira. Que abriu mão, por exemplo, do Casemiro, que joga sabe aonde? No Manchester United. Ah, mas ele não fez uma boa temporada. Beleza, pô. O Manchester United não fez uma boa temporada. Foi o 8º colocado da Premier League e campeão da FA Cup. A boa temporada do João Gomes no 14º colocado da competição é suficiente para que ele seja o titular da seleção aos 23 anos e o Casemiro fora da lista? O Casemiro, que é para mim o melhor volante que a gente tem, né, brasileiro, e o melhor do mundo da geração dele. Eu acho que a presença dele na seleção se assemelha muito à do Marquinhos, à do Danilo, à do Neymar, à do enfim, de outras lideranças, né, que o elenco pode ter. São jogadores que inquestionavelmente têm nível para estar na seleção. E para mim, seleção é muito isso. O nível do jogador. Muito mais do que do clube que ele tá. Eu não consigo convocar jogador só por momento e nem deixar de chamar jogador que é claramente melhor que um que esteja no momento
mais legal, porque no momento esse cara que é melhor tá mal. Até porque, imaginem como o João Gomes aprenderia com o Casemiro na seleção. Será que o João Gomes não enxerga o Casemiro como um espelho, como um exemplo, que ele queira chegar no nível que o Casemiro já atingiu? Muita gente enxerga a seleção brasileira como um prêmio, sabe? Jogou bem, tem que estar lá, teve mérito esportivo para estar, e isso que tem que nortear as convocações. Tá jogando mal, não pode ser convocado, para não se criar uma acomodação, gerar um senso de urgência de que ele precisa estar num bom nível para voltar, como um incentivo. Deixar ele de fora é um incentivo, que ele precisa jogar mais para voltar. Eu não acho que seleção, principalmente para jogador consagrado, seja incentivo para ele jogar bem, não, jogar melhor não, sair de uma fase. Até porque a primeira coisa que fazem quando o cara tá na seleção e já jogou uma Copa e perdeu, como é o caso dessas lideranças que eu tô citando aqui, é pedir para ele não voltar mais. A gente tá vendo isso aí com o Alisson, vimos com o Gabriel Jesus, vimos com vários jogadores. Pro jovem sim, tá numa seleção brasileira é um sonho, muitas vezes é uma vitrine para ele pular para um clube melhor no futuro, é um reconhecimento para uma boa fase que ele esteja vivendo, às vezes até para um jogador mais velho, mas que não teve muitas convocações ali nos primeiros anos de carreira, também pode ser encarado como um presente. Mas pô, pro Casemiro, pro Neymar, pro Alisson, pro Marquinhos, tá na seleção brasileira não é presente não, gente. Se o time vai mal, os caras são os primeiros a tomar porrada, porque eles são as lideranças, eles são os jogadores mais experientes. Aí a gente tira as lideranças e deixa tudo com jogador jovem, com poucas convocações, pautadas ali em momento. Queima os caras, se eles forem mal. Na próxima lista já tem que mudar todo mundo de novo. É assim que a gente vai montar time, consolidar time. Aí convoca por momento. Tá na moda agora pedir Matheus Pereira, do Cruzeiro. Tá jogando muito, tá? Tá na moda pedir ele pra seleção agora. Todo mundo tá pedindo. Assim como ano passado todo mundo tava pedindo o Tiquinho. Hoje ninguém pede mais. Em 2021 pediam o Hulk. Em 22 ninguém pedia mais. Convocar por momento, e quando o momento bom passa a parar de convocar, vai ajudar a gente em quê na montagem do time? Estamos em 2024, a Copa do Mundo é 2026. A gente vai convocar pelo mês de julho o Matheus Pereira. Aí no mês de agosto ele para de chamar, já não tem que estar mais na lista. Vai ser o outro do momento. No mês seguinte ele para, já não tem que estar mais... Porra, a Copa é em 2026. A gente vai convocar por momento mesmo? A gente vai consolidar um time assim até 2026? É assim que a seleção brasileira tem que ser tratada? Então, pra mim, mais importante do que momento ou se joga no clube X, na Liga Y, é o nível do jogador. Para estar na seleção brasileira tem que ter nível de seleção. Só assim o trabalho pode evoluir com o tempo. Pode-se gerar um entrosamento, uma sequência, com insistência em nomes que você sabe que são os ideais para estar ali, que você não está chamando porque vem de 10 jogos bons no Brasileirão, ou no Campeonato Inglês, ou no Português, como foi o caso do Evanilson, né, do Porto, ou do Italiano, como foi o do volante Ederson da Atalanta, com todo respeito, tá? Esses jogadores que eu tô citando nominalmente. Mas a gente tem que ser menos emocionado na hora de pedir convocação desses caras. Esses dois exemplos aqui, para eles me provarem que eles têm mesmo que estar na seleção, eles têm que manter um alto nível por um período relativamente expressivo. Aí eu vou saber, pô, esse cara tem nível para seleção, tem que estar sendo convocado. Não vai ser por um mês, dois, meia temporada, sabe? Eu vou ficar nesse exemplo do Ederson aqui da Atalanta. Ele fez uma grande segunda metade de 23-24. Foi convocado. Se ele não repetir a temporada boa que fez até a próxima data FIFA, não vai aparecer mais. Esse tipo de jogador que a gente quer chamar? É o Evanilson, que nem titular da Copa América foi porque a gente queria preservar o Endrick, que ainda não podia assumir a bronca com 17 anos. Eu defendi isso aqui. Tem que preservar o Endrick pra gente não queimar. Mas porra, tinha que botar outro cara mais confiável lá. Por que você chamou o Evanilson se você não confia nele? Se você prefere improvisar o Rodrigo? Eu sou sempre a favor de convocar quem é o melhor, não de quem está melhor. O momento tem que ser um critério de desempate, talvez, se você tiver dúvida entre um nome ou outro, beleza? Eu tive uma discussão, digamos assim, com um espectador aqui do canal outro dia,
porque eu citei o Vitor Roque como um convocável melhor do que o Evanilson. Ele riu do meu comentário. Porque o Vitor Roque não pode ser chamado estando na reserva do Barcelona. Ele teve poucos minutos, aí ele trouxe números do João Pedro, do Brighton. Será que vão dizer o mesmo do Endrick, quando ele for reserva do Real Madrid? Para pedirem nomes como João Pedro, do Brighton? Que foi o que ele citou como um dos exemplos. Ele citou vários jogadores, mas eu fiquei um pouco em cima do João Pedro, sabe? O João Pedro, cara. A argumentação dele foi: eu prefiro chamar um cara que fez 20 gols em 40 jogos da Premier League do que um reserva do Barcelona. Pô, com todo respeito, eu prefiro convocar quem é melhor. A mesma carteirada que a gente critica quanto a quem defende a grife de clubes é o que fazem para defender a grife de estar na Premier League. O Brighton, eu nem peguei aqui qual foi a posição do Brighton na Premier League, mas porra, o Brighton é uma surpresa. Ele fez uma boa temporada passada, já fez uma temporada um pouco pior esse ano. Mas pô, o Vitor Roque, ele não tá no Brighton fazendo 20 gols na Premier League porque ele com 18 anos chamou a atenção do Barcelona. Não foi do Watford, igual o João Pedro. Níveis de jogadores totalmente diferentes, pô. Não quer chamar o Vitor Roque porque é reserva? Beleza, tudo bem, vamos chamar o Pedro. Não seria só por momento. Ele tem 27 anos, dá pra pensar no Pedro pra ciclo, ele não é tão velho assim. Já mostrou que tem nível pra estar na seleção, foi convocado na última Copa, tá fazendo aí boas temporadas consecutivas. Não é um cara que tá jogando bem, aparecendo só agora. E mais, ele tem a característica de 9 clássico que tá difícil a gente encontrar nos centroavantes brasileiros da atualidade. Mas aí a gente vai dizer que não pode chamar porque tá no Brasil? Que legal mesmo é chamar o João Pedro, que tá na Premier League, o Matheus Cunha, que tá num nível de enfrentamento maior no meio de tabela da Premier League. É isso que eu sou contra, sabe? Vão criticar a grife do clube pra enaltecer a grife da liga. Tá entendendo que é mais ou menos a mesma coisa? E pra mim a discussão não tem que ser essa. A discussão tem que ser o nível do jogador, não do clube que ele tá. E o contrário também acontece. Lembram como o volante Danilo, ex-Palmeiras, era quase unanimidade que tinha que estar na seleção pós-Copa do Mundo de 2022? Aí termina 22, ele foi pro Nottingham Forest. Foi jogar na Premier League. Ninguém mais fala do cara, que ele tem que ser convocado. O Scarpa, que foi o melhor jogador do Brasileiro de 2022, foi pro Nottingham Forest, não jogou. Aí foi pro Olympiacos, mal jogou. Já voltou pro Brasil, pô, tá aqui no Galo. Às vezes o olho do jogador brilha pra estar na Premier League porque acha que isso aproxima ele da seleção. Talvez se ele continuasse no Palmeiras, no caso do Danilo, ele estaria na seleção ainda. Preferiu ir pra Premier League, escolheu mal o clube, sumiu do radar. Vamos citar o Nino do Fluminense, ele não foi pra Premier League, mas ele foi pra um outro clube, se eu não me engano ele foi pro Zenit. Depois eu vou pesquisar aqui, qualquer coisa eu me corrijo nos comentários fixados. Sumiu do radar, pô. Quem é que tá vendo o Nino jogar no Zenit? Aqui no Fluminense, ele era unanimidade que tinha que ser um dos 4 zagueiros. Aí apareceu o Beraldo com o Dorival. O Beraldo tá no PSG, ele já chegou jogando. E chegou jogando bem. Chegou jogando bem até na lateral esquerda. Tem que ser convocado, pô. Ele já mostrou bom futebol aqui no São Paulo e tá mostrando bom futebol lá no PSG, pô. Não é porque joga no PSG não, gente. É porque ele já tá mostrando que num bom nível ele consegue manter esse bom nível. Tem que ser convocado. Ah não, tem que chamar o Murilo do Nottingham Forest porque tá na Premier League. Recentemente a gente também viu o narrador do grupo Globo, né, o Daniel Pereira, o Dandan, dizer que a seleção não pode ter convocado do Girona. Coloquei isso até na thumb. Ele foi preconceituoso na crítica ao tamanho do clube que os caras jogam, né? Ou jogavam. No caso do Ian Couto e o Savinho. Se a crítica dele tivesse sido ao recorte curto desses jogadores em alto nível, talvez eu até concordasse com ele. Seria a questão de convocar por momento. Mas os dois pertencem ao Manchester City. Provavelmente os dois serão reintegrados ao clube na próxima temporada. O Savinho já está confirmado, ele com certeza vai voltar para o City. O Ian eu acho que ainda não está confirmado ainda. Mas acho que só por esse fato, os caras são contratados do Manchester City, a gente vê que alguma qualidade eles têm, né? E mais, o Savinho
Nas vezes que jogou na seleção, correspondeu. Não era um total estranho pra gente também. A gente viu ele jogando recentemente bem no Galo. A exemplo do Beraldo. A gente viu ele no PSG bem e viu ele bem no São Paulo. Então ele já mostrou um período ali expressivo para convencer a gente de que tem que estar na seleção. O Ian, talvez menos gente se lembre dele no Curitiba, mas ele também está blindado pelo fato de que é uma posição carente, né, no futebol brasileiro. Então se está jogando bem, seja lá onde for, e não se tem uma unanimidade ali naquela posição para completar o grupo, pô, vale o teste, por que não? Porque joga no Girona? O Danilo, que é uma liderança importante, já está cogitando se aposentar aí da seleção. A gente não sabe se ele vai chegar até a próxima Copa do Mundo. Vamos ter que convocar o cara do momento, porque não tem outro cara com nível para ser considerado inquestionável nessa posição. Aí sim vale convocar por momento. Não tem um dono da posição, não tem uma unanimidade na posição. A gente vai ter que ir testando e aprovando. Testou um cara aqui que está bem no momento, jogou de titular, mandou bem, dá sequência para ele. Não é porque depois no clube ele parou de jogar bem e um outro jogou melhor que vai ter que chamar o outro. Não, mas se testou esse aqui foi mal? Tá, vamos testar outro. Foi mal? Vamos testar outro. Mas, pô, tem que dar sequência, a gente tem que montar um time. Beleza? Então, galera, pra resumir, não importa o clube que o cara tá jogando, ou a liga se o cara tá jogando, ou se o cara é jovem, se é veterano, o que a gente tem que se perguntar? Eu tô convocando esse cara só pelo momento? Eu tô abrindo mão de um jogador melhor, mas que não tá tão bem assim, só porque esse aqui tá jogando melhor num recorte curto? Esse cara já me convenceu por tempo bastante para me dar certeza que é um cara com nível para a seleção brasileira a longo prazo? Ou é um cara que, se até o período da próxima lista cair de nível, eu já descarto, procuro outro que está jogando bem nesse último mês aí? Na minha opinião, é fundamental termos certeza do nível do jogador para estar na seleção. Nível do jogador, não do clube que ele joga. Sobre renovação. Ah, porque esse aqui tá velho, tem que renovar. Só se faz quando se tem outro para suprir a ausência de um veterano que ainda tem o que entregar. Não se renova só porque um jogador tá mais velho, ou já jogou Copa, não ganhou, ou tá jogando numa liga, um clube inferior, e aí tem que chamar um cara que é mais jovem, ou porque tá jogando na Premier League. Só assim a gente vai ver o trabalho da seleção brasileira evoluir. A gente vai ver uma montagem de time acontecer. Mas o que a gente faz? Quando a repetição dos mesmos nomes acontece, a gente chama de panelinha, de preferidos do treinador. Aí chega numa competição de tiro curto como essa última Copa América, a gente se pega com um time só de jovem, que atua em clubes medianos da Premier League, e não critica o cara em si, o jogador em si, a gente critica a liga. A gente posta que tá com saudade da geração que ganhou a última Copa que a gente viu. Isso é um ciclo vicioso. Só quando a gente realmente sair desse ciclo vicioso, a gente vai entender os processos de montagem de um grupo, de uma seleção, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!